O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking mundial de países com mais mortes em decorrência de sinistros de trânsito. Hoje em dia, nós temos um pensamento arraigado em nossa sociedade, onde o individual está acima do coletivo. Com uma máquina poderosa sob seu domínio, milhares de motoristas não respeitam um semáforo, os limites de velocidade nem faixa de pedestres. Este comportamento desregrado e violento costuma terminar em acidentes, às vezes com mortes ou deixando sequelas nas pessoas. Já outras ocorrências costumam terminar em pancadaria, golpes de arma branca, cacetadas ou tiroteio em via pública de diversas cidades Brasil afora. De acordo com o Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde, a cada dia, em média, 5 pessoas morrem por hora por consequências de brigas no trânsito no país. Segundo dados do Ministério dos Transportes, o país conta com mais de 118 milhões de veículos aptos à circulação, muitas vezes sobrecarregando a mobilidade urbana em algumas regiões e causando traumas psicológicos em motoristas. As confusões de trânsito podem ser motivadas por uma variedade de fatores, muitos dos quais estão relacionados ao estresse, frustração e emoções intensas que podem surgir durante a condução de um veículo, como um simples conflito de tráfego, atrasos e pressa, competição, ego inflado, impaciência, problemas pessoais, anonimato e desconexão social. As brigas no trânsito representam uma ameaça substancial à segurança viária, introduzindo um risco significativo de acidentes. O foco nos conflitos pode desviar a atenção dos motoristas, levando a manobras perigosas e colisões, aumentando consideravelmente o potencial de confusões, brigas violentas e mortes. Seja muito bem-vindo ao canal Debates, Histórias e Podcast. Eu sou o Vinícius Soares e o que estamos falando aqui é um resumo de documentos oficiais, inquérito policial e reportagens. Não custa lembrar a você que nós não inventamos nada nas histórias que aqui são transmitidas. Desde já peço para que você curta o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma nova atualização. No dia 4 de agosto de 2018, o carro dirigido pelo professor Ederson Costa dos Santos, de 29 anos, se envolveu em um acidente de trânsito com outro veículo, conduzido pelo policial militar, identificado como Felipe Freire Sampaio Gouveia, soldado lotado em um quartel da cidade de Imperatriz, no sul do estado do Maranhão. Na época, segundo o delegado Ivan Silva, que investigava o crime, a vítima provocou a colisão, queria fugir da sua responsabilidade civil e não pagar os danos materiais sofridos pelo automóvel do policial militar Felipe Gouveia. O professor era anotado no Instituto Federal do Pará, em Marabá. De acordo com os autos processuais, o professor Ederson Santos, depois da colisão, fugiu do local do sinistro por entender que não tinha culpa na batida entre os automóveis. Mas o educador foi perseguido por Felipe e alcançado na Avenida Tocantins, à altura da Escola do SESI, no bairro Cidade Nova, por volta das 2 horas da madrugada, na cidade de Marabá. Na hora da confusão, segundo as imagens de câmeras de vigilância do local, os carros do professor e do atirador pararam na rua e os 2 motoristas desceram dos veículos. Em seguida, eles começaram uma discussão por causa da colisão. Uma jovem, identificada como Thaís Santos Rodrigues, hoje com 31 anos de idade, estava junto com o assassino. Na época, ela era namorada do PM maranhense e estava com o policial em um veículo Fox, de propriedade da garota. Nas imagens, é possível perceber uma movimentação intensa de carros na Avenida Tocantins. Um motorista chegou a parar o carro para saber o que estava ocorrendo entre a futura vítima e o assassino. Logo depois, no calor do bate-boca, Thaís Rodrigues se afastou um pouco dos dois. Felipe sacou a arma e atirou várias vezes a queima-roupa na cabeça do professor Ederson Santos. Depois, a dupla foi embora tranquilamente,
como se nada tivesse acontecido, e o corpo do educador ficou estirado no meio da rua ao lado de seu veículo, à espera de socorro médico. A vítima chegou a ser levada para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. De imediato, a Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana deu início às investigações para identificar e prender os autores do bárbaro homicídio em via pública. Em consequência das diligências, no dia 9 de agosto de 2018, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão expedido pela comarca de Marabá em desfavor do soldado Felipe Gouveia, acusado de ser o autor dos disparos desferidos na cabeça do professor Ederson Santos. O militar foi preso no interior do quartel onde trabalhava, em Imperatriz, no Maranhão. Na época, o suspeito ficou custodiado no Centro de Recuperação Anastácio das Neves, na cidade de Santa Isabel do Pará, região metropolitana de Belém. Já Thaís Rodrigues passou a ser considerada foragida da justiça, porém se entregou para a Polícia Civil, acompanhada de um advogado, na 21ª Seccional Urbana de Marabá. Isso aconteceu no dia 14 de agosto de 2018, por volta das 16 horas. Ela era suspeita de participação no crime. A jovem foi transferida para o antigo Centro de Recuperação Feminino de Marabá, onde ficou custodiada por um período de cerca de 10 dias. No dia 27 de agosto de 2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará autorizou que a suspeita passasse a responder pelo crime em liberdade na cidade de Marabá. O tempo passou, mas no dia 22 de fevereiro de 2024, o Tribunal do Júri, realizado no Fórum da Comarca de Marabá, condenou Felipe Freire Gouveia a 19 anos de prisão em regime fechado pela morte do professor Ederson Santos. A sentença do juiz Wanderson Ferreira Dias, presidente do júri, foi lida depois de 15 horas do início da sessão. O magistrado determinou a pena de 15 anos de reclusão em regime fechado pelo assassinato do professor e mais 4 anos pelo crime de roubo, pois depois de matar o professor, Felipe Gouveia furtou a carteira porta-cédulas e o aparelho celular da vítima. Finalmente, na mesma sentença, o magistrado determinou a exoneração do cargo de policial militar do réu, já que em qualquer sentença condenatória superior a 4 anos, a lei suspende os direitos políticos e públicos do condenado. Com o término do júri popular, Felipe Gouveia foi levado de volta para o sistema penitenciário do Pará para cumprir o restante de sua pena imposta pela justiça pela execução covarde do professor Ederson Santos em Marabá. A reportagem do canal Debate Histórias e Podcast não conseguiu obter atualizações sobre a situação processual da suspeita Thaís Rodrigues, companheira de Felipe Gouveia na época do crime. Gostou da história? Deixe seu like, inscreva-se no canal Debate e compartilhe o vídeo com o nosso conteúdo feito com carinho para você. Até a próxima!